Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa experiência de aulas remotas com uma sequência especial voltada para a redação do Enem. É claro que os assuntos que serão abordados, como a tipologia textual hoje, o conhecimento enciclopédico, a coesão e a coerência em outras semanas, servem para a nossa vida como leitores e produtores de textos para muito além do Exame Nacional do Ensino Médio. Mas este será o nosso foco e a nossa motivação. Um primeiro passo importantíssimo para escrever uma ótima redação em qualquer vestibular é compreender o gênero e principalmente o tipo de texto solicitado. Sabemos que um gênero é uma forma padronizada e relativamente estável de efetivarmos a comunicação no meio social. Dependendo do contexto, é preciso escolher ou se adaptar ao gênero exigido. Um tweet, uma fanfic, um meme são gêneros do nosso tempo digital. Mas se você quer expressar seus sentimentos, você ainda pode escrever um poema ou uma carta também. Se tem algo a propor para melhorar o seu bairro ou o seu país, você deve escrever uma petição pública ou um abaixo-assinado. Mas se você quer se dar bem no Enem, terá de escrever uma redação seguindo toda a estrutura exigida por esse gênero. O gênero redação escolar sempre teve uma finalidade muito específica de comprovação por parte da instituição educacional de determinadas habilidades e competências linguísticas e textuais. No caso do Enem, essas habilidades e competências são claramente determinadas e nós vamos trabalhá-las passo a passo, a começar pelo tipo exigido por tal gênero, o tipo dissertativo argumentativo. Mas o que é, então, um tipo de texto? Os tipos textuais se definem pela natureza linguística intrínseca de sua composição, as escolhas lexicais, os aspectos sintáticos, o emprego de tempos verbais, as relações lógicas estabelecidas definem o tipo textual. Então, se para definir um gênero textual é importante pensar em que suporte ele ocorre, em que lugar ele circula, quais suas finalidades, enfim, já na definição do tipo de texto interessa sobretudo a forma do texto, a superfície formal e poderíamos até dizer a superfície gramatical. Para entender perfeitamente o tipo dissertativo argumentativo, é preciso conhecer os outros tipos e suas diferenças. Se os gêneros textuais são infinitos, as tipologias são bem restritas e relativamente fáceis de distinguir. O narrativo, o descritivo, o dissertativo, que se desdobra em explicativo ou expositivo, e argumentativo, e, por fim, o injuntivo. Já de cara é interessante que percebamos que a grande diferença entre o expositivo e o argumentativo está no nível de pessoalidade do texto. O explicativo deve simplesmente expor, explicar uma informação ou um conceito sem manifestar um ponto de vista. Já esta manifestação pessoal, esta vontade de convencer o leitor a respeito de um ponto de vista, está na base do tipo dissertativo argumentativo. Deve ficar claro que essa manifestação pessoal não quer dizer que em sua redação você assumirá um tom subjetivista, escrevendo eu acho isso, eu penso aquilo outro. Seu ponto de vista ficará marcado pela forma como você manipula e organiza as informações, conceitos e argumentos que precisará trazer ao texto a partir do tema proposto. Essa é a grande questão. O estudante precisa trazer em sua mente um leque de informações e argumentos adaptáveis à multiplicidade de temas que podem surgir. E isso nós conseguimos lendo textos de todos os tipos e lendo o mundo ao nosso redor. Devemos alimentar essa nossa bagagem cultural com narrativas das mais diversas espécies. Comecemos então pela tipologia narrativa. No nosso exemplo, quando abri o meu livro predileto naquele dia estranho, ressurgiu para mim com uma força inaudita toda a selva africana. É isso. A narrativa conta uma história ou um pequeno acontecimento. Suas características textuais são os verbos de ação, os marcadores temporais, quando, toda vez, era uma vez. E o movimento no tempo e no espaço, que marca também
o tipo narrativo. São exemplos de gêneros nos quais predomina a anedota, a ata de uma reunião, o relato de viagem, um romance, um conto, uma crônica social ou esportiva, uma lenda, uma fábula, uma biografia, um diário íntimo, etc. Percebam a importância desse tipo textual em nosso cotidiano. Quando falamos aqui em texto, pode ser texto falado ou escrito. Desse modo, estamos contando histórias o tempo inteiro. Nossa vida é uma narrativa. Só não podemos nos empolgar tanto com ela e resolver contar os detalhes da nossa vida na redação, não é verdade? A não ser que uma brevíssima narrativa seja um forte argumento em defesa da tese projetada para o seu texto. Uma breve narrativa, uma pequena narrativa pode entrar sim. E aqui a gente entra numa definição muito importante. Os tipos textuais são também chamados de sequências textuais, exatamente porque um mesmo texto pode ser composto por tipos diferentes, sequências, ou seja, pedaços narrativos, pedaços argumentativos, etc. Uma narrativa precisa, por exemplo, parar para descrever um cenário, uma paisagem, focar em determinado aspecto da história. Então entra em cena uma sequência descritiva. A história, então, do livro estranho focou por um determinado momento no elefante e o descreveu. O elefante, este animal contraditório, gigantesco e sereno, inteligente e afetuoso, estava marcado com o símbolo de sua morte, o marfim. Então, o tipo descritivo descreve seres, paisagens, conceitos. Poderíamos trocar o descrever aí por um desenhar. É uma espécie de desenhar com as palavras. As características textuais são os verbos de estado, os verbos estativos, permanecer, ficar, ser, estar, etc. Percebam que o elefante, na pequena descrição do nosso exemplo, não mudou em nada. Nada aconteceu. Ele apenas foi descrito como o autor o vê, com destaque para o marfim de suas presas, o motivo da caça predatória. Por isso, verbos de estado. É um estado, é uma foto daquele momento que é descrita. Verbos no presente ou no imperfeito do indicativo, formas nominais dos verbos, o particípio, o gerúndio, o infinitivo, e a adjetivação, contraditório, gigantesco, sereno, inteligente, afetuoso. Exemplos de gêneros nos quais predomina, percebam, como nós dissemos, que os gêneros são infinitos, então dentro de cada sequência textual, cada tipo textual, dezenas de gêneros nos quais ele predomina. E por que falamos em predominância? Exatamente porque tipos diferentes acontecem num mesmo texto. Então, no anúncio classificado, num cardápio, num laudo técnico, eu posso ter a predominância do tipo descritivo. Como falamos, a narração muitas vezes para o desenrolar dos acontecimentos para descrever algo. Esse entendimento da ideia de sequência textual é muito importante para chegarmos aos tipos ou sequências textuais que mais nos interessam aqui, a começar pelo dissertativo expositivo. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Aqui eu trouxe o exemplo de um texto retirado de uma redação do Enem que recebeu a nota máxima, exatamente para que percebamos que o texto dissertativo argumentativo também necessita de sequências expositivas. Faz parte do gênero. Eles estão conectados, o expositivo e o argumentativo, na dissertação. Porque o estudante precisa apresentar dados, informações ou conceitos de forma objetiva que possam embasar a argumentação que ele irá construir. Linguagem objetiva, verbos no presente, predomínio da terceira pessoa, exemplos de gêneros nos quais predomina: aula, fichamento bibliográfico, resumo, relatório científico, seminário, verbete de enciclopédia, reportagem, etc. Nesta aula, por exemplo, estou expondo conceitos a respeito de tipologias textuais,
sem necessariamente apresentar um ponto de vista pessoal, mas ainda assim existe a pessoalidade, na minha voz, na forma como eu diagramei os slides, etc. Essa é uma analogia interessante para lembrarmos que é muito tênue a linha entre a exposição impessoal e a argumentação pessoal. O que vocês devem ter em mente no momento do seu projeto de texto é que o seu ponto de vista ficará marcado pela forma como você manipula e organiza as informações e argumentos que trará ao texto, como já dissemos. Vamos continuar então com o exemplo da redação da Fernanda Carolina, como ela passa do expositivo, desse conceito que ela trouxe do Zygmunt Bauman, para o argumentativo. Dessa maneira, surge uma massa de internautas alienados e despreocupados em checar a procedência das informações que recebem, o que torna o ambiente virtual propício à disseminação das chamadas fake news. Eu coloquei aqui o artigo "o" entre colchetes porque não está no texto da Fernanda, mas percebam que essa pequena falta de um artigo não fez com que ela perdesse a nota máxima da redação. Iremos perceber isso, que apesar da importância da forma na redação, o que deve preocupar ainda mais do que a forma é o conteúdo da sua redação. Como ela fez aqui, ela conseguiu trazer o pensamento do Zygmunt Bauman, que ela já havia mencionado no início do parágrafo anterior, ela trouxe para o seu próprio pensamento, auxiliando a embasar o seu ponto de vista com um argumento de autoridade. Em uma próxima aula, aprofundaremos quais são os tipos de argumento que darão para você a nota máxima na competência 2, que exige o uso de um repertório argumentativo pertinente ao tema da redação. Por enquanto, comecem a se apropriar do pensamento de autores da amplitude de um Bauman. Amplitude aqui no sentido de um pensamento que é útil para desenvolver diversas propostas textuais. É a partir desse conhecimento de mundo que vocês irão conseguir defender um ponto de vista, convencer, persuadir, através da apresentação de argumentos segundo uma organização lógica, com relações de causa e efeito. Vocês perceberam aí que ela falou da ansiedade do mundo contemporâneo, consumista, a partir de Bauman, para depois dizer que dessa causa surge o efeito de uma massa de internautas alienados e despreocupados em checar a procedência das informações. Temos também a necessidade de uma estrutura formada por introdução, desenvolvimento e conclusão, vocês já sabem bem disso, mas nós vamos trabalhar estratégias de projeto de texto e verbos no presente. Exemplos de gêneros nos quais predomina a redação do Enem, debate regrado, editorial de jornais, artigo de opinião, manifesto, carta aberta, ensaio, requerimento, resenha crítica, etc. Então aproveitem essas dicas de gêneros para buscar ler. Hoje a facilidade de acesso a múltiplos jornais está aí, aproveitemos. E para encerrarmos com o tipo injuntivo, eu trouxe um exemplo de texto utilizado pelo Enem em 2019. Não é aquele exemplo comum do tipo injuntivo, a receita de bolo ou o manual de instruções, porque eu acho que precisamos ir além desses exemplos fáceis para entender que a sequência textual injuntiva é toda aquela que solicita uma ação direta por parte do seu interlocutor, seja ordenando, pedindo, orientando ou mesmo suplicando. Então aí temos o Blues da Piedade, de Cazuza. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Yeah. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se como gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual expositiva por discorrer sobre um dado tema, narrativa por apresentar uma cadeia de ações, injuntiva por chamar o interlocutor à participação, descritiva por enumerar características de um personagem,
ou argumentativa por incitar o leitor a uma tomada de atitude? Resposta certa, claro, letra C, injuntiva. O tipo injuntivo, a sequência injuntiva que incita a realização de uma ação com verbos no imperativo, predomínio da segunda pessoa, e os exemplos de gêneros nos quais predomina o anúncio publicitário, um conselho, uma oração, uma receita, regras de jogo, manual de instruções, regulamento, livro de autoajuda também. Com nossa aula de hoje, você então vai passar longe, muito longe de zerar a sua redação por não atender ao tipo textual, que é um dos motivos que leva ao zero na redação. E na próxima aula nós vamos falar exatamente de todos esses motivos dos quais vocês precisam fugir. E o que é não atender ao tipo textual? Aqui um texto da cartilha do participante. Não atende ao tipo textual a redação que esteja predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo, apresentando poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo, ou seja, explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada, ou de caráter argumentativo, defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada. Esse texto é da cartilha do participante, material que vocês devem ter de cabeceira e nós vamos trabalhá-lo aula por aula. Aqui estão algumas das referências de nossa aula de hoje, entre linguistas e textos oficiais da redação do Enem. Até a próxima e bons estudos!